Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje nós vamos tratar de mais um dos contratos em espécie, que é o chamado contrato de jogo e aposta. Então, se você tem prova de civil e está desesperado, continua aqui que nós vamos esclarecer tudo para vocês. Ou se você participou de algum jogo e aposta e está passando por maus bocados, vamos descobrir direto do nosso Código Civil se existe alguma solução para o seu problema. E antes de mais nada, precisamos entender a diferença entre jogo e aposta. Com a ajuda do Dr. Flávio Tartucci, entendemos que jogo é nada mais nada menos que um contrato entre duas ou mais pessoas que prometem entre si pagar uma certa quantia àquele que o resultado for favorável, relacionado a um acontecimento futuro incerto. Enquanto a aposta é um contrato entre duas ou mais pessoas que possuem opiniões discordantes e resolvem e prometem pagar entre si uma quantia ou entregar algum bem àquele que a opinião prevalecer. Também relacionado a um evento futuro incerto. Podemos ver que nos contratos de jogo e aposta existe essa incerteza em comum, também vista lá nos contratos aleatórios. Porém, nos contratos de jogo e aposta, vamos ver que tem alguns detalhezinhos a serem analisados. Então, para começar, eu preciso que vocês saibam que existem 3 tipos de jogos e apostas, que são eles: os jogos e apostas proibidos, os jogos e apostas não proibidos, ou também chamados de tolerados, e os jogos e apostas que são legalmente permitidos, que estão presentes na norma jurídica. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso Código Civil. O artigo 815 trata da impossibilidade de pedir o reembolso de empréstimos que foram feitos para jogos e apostas, sejam eles proibidos ou tolerados, salvo se você for menor de idade, se você não estava consciente ou se a pessoa agiu de má fé, te pediu esse dinheiro emprestado e você nem sabia que era para um jogo e aposta proibido ou tolerado. E também, além disso, você pode também ter o direito de pedir reembolso de empréstimos que foram feitos para apostas legalmente permitidas. Boa noite, pessoal. A nossa equipe ficou com a parte de jogos e apostas. Os jogos e apostas estão previstos no nosso Código Civil dos artigos 814 a 817. Eu vou falar um pouquinho sobre o artigo 814 e o nosso parágrafo 1º. Jogos. O que são jogos? Jogos é um contrato em que duas ou mais pessoas prometem entre si pagar certa soma. Aquele que conseguir um resultado mais favorável de um acontecimento incerto. Existem 3 tipos de jogos. Existe o jogo lícito, que citamos como exemplo a Mega Sena. Existe o jogo ilícito. Um exemplo de um jogo ilícito é o jogo do bicho. E existe o jogo tolerável. Um exemplo de um jogo tolerável é o jogo de pôquer. As apostas e os jogos no nosso Código Civil são considerados a mesma coisa. No nosso artigo 814, diz que as dívidas de um jogo ou aposta não se obriga a pagamento, mas também não se pode cobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se for ganha por dolo ou o perdente é menor ou interdito. Como assim? Se eu faço uma aposta, não sou obrigada a pagar, mas se eu já paguei voluntariamente, eu não posso recobrá-la judicialmente, pois não fui obrigada a fazer essa aposta. Um exemplo disso é quando eu jogo na Mega Sena. Eu jogo na Mega Sena e perco. Eu não posso ir lá na lotérica e recobrar o valor que eu joguei, porque o meu jogo foi feito de livre e espontânea vontade, voluntariamente. No nosso parágrafo 1º, diz que entende-se essa disposição a qualquer contrato, se cubra ou envolva reconhecimento, novação ou fiança da dívida do jogo. Mas a nulidade resultante não pode ser uma aposta ao terceiro de boa-fé. Como assim? Essa disposição ela está para reconhecimento de fiança da dívida.
Um exemplo disso é quando alguém está jogando, chega um terceiro e você está sem dinheiro e aposta em você. E dá dinheiro para você apostar. Se você perder, o terceiro ele não pode recobrar essa dívida de você. Por quê? Porque ela foi feita voluntariamente. Bom, meu nome é Vitória, eu vou falar um pouco sobre o artigo 814 do Código Civil, que vai falar sobre jogos e apostas. Bom, primeiramente eu vou ler o artigo 814 aqui, que nele vai estar expresso que as dívidas de jogos ou de apostas não obrigam a pagamento, mas não se pode recobrar a quantia que voluntariamente se pagou, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. E no parágrafo 2º, vai estar expresso que o preceito contido neste artigo 814 tem aplicação ainda que se trate de jogo não proibido, só se executando os jogos e apostas legalmente permitidos. Bom, o que isso significa? Nos jogos e apostas vão haver jogos e apostas permitidos, proibidos e não proibidos. Os não proibidos vão ser tolerados, que vai ser o que está expresso no parágrafo 2º, o conteúdo dele. Um exemplo de jogo não proibido é o pôquer, e um exemplo de aposta não proibida é o bingo. Vai também haver, como eu já falei, os jogos permitidos. Um exemplo de jogo permitido são jogos de esporte, por exemplo, o jogo de basquete. E um exemplo de aposta permitida vai ser os jogos da loteria. Da Loteria Federal. E um exemplo de jogo proibido é o duelo. E um exemplo de aposta proibida é a rinha de galo, por exemplo. No conteúdo deste parágrafo, vai falar que o conteúdo do artigo 814, ele vai ter aplicação, mesmo que se trate desses jogos que eu expliquei que são os tolerados, os não proibidos. Outro ponto a se comentar é que nos jogos não proibidos e nos jogos proibidos, você não tem direito à dívida, à novação e não vai gerar fiança. E em questão à dívida, vão ter 3 exceções. E elas vão estar expressas na última parte do artigo 814, salvo se foi ganha por dolo ou se o perdente é menor ou interdito. Dolo menor ou interdito. Interdito quando ele está com discernimento comprometido no momento. Olá, meu nome é Marília e, como já foi falado, o que está disposto no artigo, que diz que os jogos de apostas não obrigam pagamento, exceto nos casos de jogos permitidos em lei. Isso também se aplica a prêmios prometidos aos vencedores em competições de caráter esportivo, artístico ou intelectual, que daí, no caso, eles não se caracterizam mais como jogos de apostas e sim como concursos. Portanto, a premiação é obrigatória e deve sim ser cobrada. Boa noite, meu nome é Lívia e eu vou estar falando sobre o artigo 816, em que nele está escrito que as disposições dos artigos 814 e 815, elas não se aplicam aos contratos sobre títulos de bolsa, mercadoria ou valores que se estipulem a liquidação exclusivamente pela diferença entre o preço ajustado e a cotação, que eles tiveram no vencimento do ajuste. Esse artigo, ele cuida do contrato diferencial. O contrato diferencial é aquele que se convenciona o pagamento segundo a diferença entre o valor atual e o valor futuro de um título ou de uma mercadoria. E ele explica que as disposições sobre jogos e apostas não são aplicadas a ele. O artigo 816, o artigo 817, cuida de retirar da incidência das disposições relativas aos contratos de jogo e de apostas e sorteios que visam a divisão de coisas comuns, conforme expresso no dispositivo. Tal sorteio pode representar o sistema de partilha ou de transação, tendo-se em vista a finalidade em que é realizada
tendo-se em vista a finalidade, tendo-se em vista com que é realizado os jogos de aposta.